Então, vamos lá, pessoal, a mais um vídeo, desta vez sobre as figuras de linguagem, né? Eu vou retomar de onde nós paramos, partindo de uma definição. Então, vamos lá. Essas figuras de linguagem, elas são estratégias ou recursos, né? Que o escritor pode aplicar no texto para conseguir um efeito determinado na interpretação do leitor. Ou seja, para que eu possa enfeitar a minha maneira de falar e de escrever, fugindo totalmente da denotação, da objetividade, ou seja, uma linguagem cheia de significados, na maioria das vezes fora do contexto comum. Isso se dá o nome de figuras de linguagem. Segundo Paulo Ferreira, a importância em reconhecer as figuras de linguagem está no fato de que tal conhecimento, além de auxiliar a compreender melhor os textos literários, ou seja, também para reconhecer os tipos de textos literários, deixa-nos mais sensíveis à beleza da linguagem e ao significado simbólico das palavras e dos textos. Pois bem, as figuras elas podem ser de som, de pensamento, de construção e de palavras, como nós também já tínhamos visto, né? Algumas, inclusive, que figuram aqui, nós vimos naquela minha breve explanação no vídeo anterior. As figuras de linguagem de construção é o paralelismo sintático, né? E aí, o que é que a gente percebe? Que dentro da frase, quando se fala de sintaxe, estamos falando de uma palavra dentro da frase, de um contexto, e aí a gente pode ver os vários significados que as figuras de linguagem vão dar a esse texto. Bom, a elipse consiste na omissão de um termo facilmente identificável pelo contexto. Já o zeugma consiste na elipse de um termo que já apareceu antes. Ou seja, quando eu falo da elipse, que é a consistência na omissão de um termo facilmente identificável, como no exemplo aqui na sala, apenas 4 ou 5 convidados, nós vimos que houve a emissão do verbo haver. Já o zeugma consiste na elipse de um termo que já apareceu antes. Ou seja, eu vou omitir agora, sendo que esse termo já apareceu. Já no caso da elipse, o termo não foi dito. O polissíndeto já está dizendo poli, vários síndetos. O que é o síndeto? É a conjunção. Nesse caso aqui, não só a conjunção. Aí nesse soneto do Luiz que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. E aí a gente vai percebendo como ele vai repetindo o conectivo que é o verbo ser, né? A primeira pessoa do singular. Ou seja, esta repetição deste conectivo, que neste caso não é uma conjunção, dá-se o nome de polissíndeto, né? A repetição desses conectivos. Bom, a inversão consiste na mudança da ordem natural dos termos na frase. Por exemplo, de tudo ficou um pouco, do meu medo, do teu asco. A silépse consiste na concordância não com o que vem expresso, mas com o que se sublinha. O erro está em levar isto para o texto escrito. A silépse ela pode ser de gênero, Vossa Excelência está preocupado, e aí subtende-se que é uma pessoa do gênero masculino. De número, os Lusíadas, glorificou nossa literatura. E aí a gente vê que o verbo não concordou com os Lusíadas, que está no plural. De pessoa, o que me parece inexplicável é que os brasileiros persistamos, e aí seria que nós brasileiros, e aí o que se imaginou quando se escreveu assim é que iria se subentender já a primeira pessoa do plural nós, né? Em comer essa coisinha verde mole que se derrete na boca. Bom, nós temos ainda nas figuras de construção anacoluto, que consiste em deixar um termo solto na frase. Normalmente isso ocorre porque se inicia uma determinada construção sintática e depois se opta por outra. A vida
Não sei realmente se ela vale alguma coisa. Pleonasmo consiste na redundância cuja finalidade é reforçar a mensagem. E rir meu riso e derramar meu pranto. Anáfora consiste na repetição de uma mesma palavra no início de versos ou frases. Aí nós vemos amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. E aí a gente vê a repetição da mesma palavra no início desses versos aí. E aí a gente pode dizer que é o polissíndeto, considerando a repetição de uma palavra que conecta, e aqui anáfora, a repetição de uma mesma palavra no início dos versos. Bom, e aí nós temos alguns exemplos, né? De, inclusive, redundância, né? Quando se diz aqui o pleonasmo, proibido barulho sonoro, todo barulho é sonoro. As figuras de som. Primeiro, nós temos a aliteração, que consiste na repetição ordenada de mesmos sons consonantais, esperando parada pregada na pedra do porto. E aí a gente vê a repetição do P, né? Da consoante P. A assonância já vai ser a consistência da repetição ordenada de sons vocálicos idênticos, no sentido lato, mulato democrático no litoral. Aproximação de palavras de sons parecidos, mas significados distintos e peço. Quando a gente fala da paronomase, a gente vai lembrar das palavras parônimas, que são apenas parecidas, como é o caso de, por exemplo, cavaleiro, cavalheiro. Apesar das palavras serem parecidas, os significados são só parônimos, né? São diferentes. E aí a gente tem alguns exemplos, né, nas imagens, vocês podem observar. E aí o texto do Chico Buarque de Holanda. Aí a gente tem exemplos de aliteração, assonância e paronomásia, né? E aí representadas essas figuras pelas cores correspondentes. As figuras de linguagem que as de palavras têm um significado diferente do habitual, com base numa relação de similaridade entre o sentido próprio e o sentido figurado. Ela implica uma comparação subtendida, né, em que o conectivo comparativo fica subtendido. Meu pensamento é um rio subterrâneo. A metonímia, alguma aluna entrou em contato comigo e disse: professora, me explique melhor sobre a metonímia. Aqui estará a minha explicação, não só para você, mas para os demais. Como a metáfora é uma palavra que usualmente significa uma coisa, passa a ser usada com outro significado. Ela vai explorar sempre a lógica entre os termos. Não tinha teto em que se abrigasse. E aí o teto foi utilizado em vez de casa. O amor é a gasolina da vida, né? O que o autor quis dizer que é aquilo que dá força, né? Que é um combustível para que nós possamos viver, né? E nós precisamos desse combustível que é o amor. E aí um caso tanto de metáfora como de metonímia. A maioria das figuras de linguagem, né, tem metáfora, né, na maioria, mas a gente sempre vai perceber que uma vai sobressair. Por que, professor, a maioria tem metáfora? Porque se eu já tirar a minha palavra do sentido usual, eu estou utilizando a linguagem figurada ou metafórica. Bom, vou parar por aqui e continuo na próxima aula com as demais figuras, né? Retomaremos de catacrese. Até mais, enviarei uma atividade para que vocês possam relacionar com estas figuras que foram